O tema dessa Parashá 27, Tazria, conceber, é como impedir ou interromper a enfermidade de Saraat. Como impedir ou como interromper a enfermidade de Saraat. Senhor nosso Pai, mais uma vez, te damos graça por quem o Senhor é. Pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelos teus livramentos, enquanto nós estivermos caminhando nessa terra. Que sejamos luz do teu Mashiach, em nome de Yeshua, a despeito de todas as lutas que possamos ter que enfrentar. Nos ajude nessa caminhada a olhar somente para o Senhor através de Yeshua. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Me ajude a ministrar essa mensagem para as pessoas, primeiramente para a minha vida, Pai. Primeiramente para a minha vida. E depois que o Senhor possa usar também na vida de todos aqueles que o Senhor tem, Pai. Que o Senhor tem para alcançar nessa terra. E que possam ter a vida, cada um deles, a vida transformada pelo Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. O tema dessa mensagem, como impedir ou como interromper a enfermidade de Saraat. Nessa Parashá 27, Tazria, conceber, nos ensina sobre o tema, esse tema de complexo entendimento, sobre a Saraat. Algumas vezes traduzido de uma forma incompleta, como lepra. E não é uma lepra, nem tampouco hanseníase, que conhecemos hoje. Que cada um de vocês, eu me incluo nisso, possa analisar a sua própria vida e meditar em como está nesse momento a sua pele diante de Hashem. Hoje, a Ruach HaKodesh deseja tratar de forma muito pessoal essa questão com cada um de nós, com as nossas vidas, sobre esse tema. Saraat, uma enfermidade espiritual que está associada com o mal proceder. E tem mal proceder da nossa parte. E que tem assolado a vida de muitas pessoas em toda a terra. De forma sutil. E também como nós podemos impedir o processo dessa contaminação e ou a sua regressão a tempo de sermos purificados e aceitos diante de Hashem. Existem algumas formas diferentes para uma pessoa contrair Saraat. Ainda que de uma forma invisível diante dos olhos de muitas pessoas. Mas a questão é como está a tua pele diante dos olhos de Hashem. Ainda que outras pessoas possam não ver a sua Saraat. Vamos analisar alguma dessas formas. Miriam, por algum motivo, não entendemos bem, ela desejou muito ocupar o lugar do seu irmão mais novo, Moshe. Queria receber poder.
queria o lugar de Moshe, que havia sido escolhido por Hashem para aquela tarefa. E o que ocorreu? Ela deixou entrar no seu coração o desejo pelo poder. Como ela não tinha absolutamente nada para falar contra Moshe, então, movida pelo espírito maligno, buscou outras pessoas para ouvi-la falar mal sobre a vida pessoal de Moshe. Bamidbar, Números, capítulo 12, versículo 1 e 2. Miriam e Aharon começaram a criticar Moshe por causa da mulher etíope com quem ele se casara. Eles disseram: será verdade que Adonai tem falado só por meio de Moshe? Ele não tem falado também por meio de nós? Adonai ouviu-os. Tudo que você fala, Hashem ouve. Mas você tem o direito de permanecer calado, para que as suas palavras não sejam usadas contra você. Pelas críticas maldosas que Miriam fez sobre Moshe, ela ficou enferma com Zarat. Eu acredito que ela poderia até morrer por causa dessa maledicência. Aharon sabia que Moshe estava ali e havia sido escolhido por Hashem para aquele serviço. Ele sabia disso. E é possível que ele tenha ali naquele momento travado. Naquele momento em que percebeu que a sua irmã estava passando dos limites. Não temos detalhes sobre essa questão, porém Aharon não foi contaminado pela Saraat da sua irmã. Conseguiu evitar sobre ele essa situação. E nós precisamos aprender a evitar sobre nós também essa enfermidade espiritual. Aharon, de alguma forma, ali parou, deve ter parado, arrependeu-se a tempo do caminho que ele estava sendo arrastado pela sua irmã, que foi tocada pela Saraata. Muitas pessoas têm deixado de reconhecer as autoridades estabelecidas por Hashem e no caminho da sua loucura se acham no direito de criticar as vidas dos servos de Hashem. Miriam desejou o lugar do seu irmão e começou a propagar Lashon Hará. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Lashon Hará. Falar mal sobre alguém, denegrir a imagem de outra pessoa, ainda que seja verdade. Pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com a nossa indignação. Nós viemos para cá, eu quero falar particularmente sobre mim, porque o Senhor também está tratando comigo nessa paraxá. Você pega um filho pela mão, ensina com amor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes. E chega um momento que você fala, puxa, agora aprendeu. Aí vem uma situação e você descobre que não foi bem dessa forma. É inevitável, entra no nosso coração tristeza. No meu também. Isso não é errado.
Mas se a gente parar para falar sobre a situação, a gente pode falar Lashon Hará, ainda que seja verdade. Eu tenho procurado me calar nessas situações. Mas é inevitável que alguém em algum momento pergunte: como é que está o teu filho, tua filha ou aquela pessoa? E na nossa indignação, sabe o que a gente responde? Aquele teimosinho, aquela teimosinha, Lashon Hará. Você está contaminado com Saraat. É sutil, meus irmãos. É sutil. É só a gente ficar indignado e começar a falar. Não importa se é verdade ou não. Qualquer coisa que você falar sobre alguém ou para alguém que não glorifique o nome de Hashem, cuidado. Eu sou o primeiro a ministrar isso para mim. Estou aprendendo. E a minha esposa foi usada para que eu não seguisse com essa conversa, com a minha indignação. Imagine se o Senhor se cansasse de mim. Ele tem me ensinado 1, 2, 3, 4, 5, milhares de vezes. Precisamos tomar muito cuidado. Lashon Hará é qualquer coisa que você fale, não importa que seja, ainda que seja verdade, que não glorifique o nome do Senhor sobre a vida da outra pessoa. Denigre a imagem da outra pessoa, mesmo que ela esteja errada. O Senhor não nos chamou para isso. Será que você não tem desejado o lugar de outra pessoa, como Miriam o fez? Será que você não tem desejado o lugar do seu irmão, da sua irmã? Será que você não tem deixado o inimigo roubar o seu coração e plantar na sua mente ideias malignas, como ele fez com Miriam? Será que você não tem sido usado ou usada para receber ou propagar, fazer algum tipo de leve trás sobre a vida de alguém? Repassar o mal que está sendo publicado nas redes sociais? Lashon Hará. Precisamos ter muito cuidado para falar qualquer coisa sobre a vida de qualquer pessoa, não importa. Principalmente se for um servo de Hashem. Com frutos de arrependimento produzidos na vida de outras pessoas. Cuidado. Recomendo que cada um de vocês removam do seu falar qualquer palavra de crítica. Não importa se você tem razão ou não. É Lashon Hará. Não importa qual seja a situação ou condição. Esse episódio de Miriam nos ensina de forma clara que uma das formas de contaminação da Zaraat está associada a Lashon Hará. Como é que está a sua pele diante de Hashem? Para você avaliar a sua vida. Comentários e postagens ácidas, críticas que podemos estar fazendo. Vou te falar só para a gente orar. Maldade, fofoca cristã. Isso segue sendo feito naturalmente. A gente tem sido treinado para isso no nosso dia. Para não reconhecer nem perceber o mal que estamos produzindo sobre a nossa vida, sobre a vida de outras pessoas, ouvintes que estão ao nosso redor, através da nossa própria maledicência. Possivelmente, Miriam nesse episódio foi usada pelo mal para contaminar Corá e outras pessoas que estavam ali com ele. Possivelmente.
contaminar pessoas contra Moshe, que posteriormente desejaram também o poder, desejaram o lugar de Moshe. Esse mal se alastra, passa de uma vida para outra, e rápido. Desejaram o lugar de Moshe, e Moshe desejava o quê? Poder. Moshe desejava poder, servir Hashem da forma de Hashem. Era a única coisa que ele queria. Esse era o poder que ele queria. Nada mais do que isso. Moshe, que havia sido alvo das maledicências da sua irmã, era o único que poderia agora interceder pela misericórdia de Hashem sobre a vida dela. E Moshe intercedeu ali por Miriam. E depois de 7 dias, a enfermidade sobre ela foi removida pela misericórdia de Hashem. Será que ela se arrependeu? Eu não sei, lá não está registrado isso. Cuidado quando você for falar de alguém, porque somente as orações dessa pessoa, a sua vítima, tem poder diante de Hashem para livrar a sua vida do mal. O mal que você produz através da sua própria boca. Miriam, depois de 7 dias, estava curada da sua enfermidade. Porém, outras pessoas haviam sido contaminadas com o mesmo espírito de rebelião. E o que ocorreram com elas? Morreram. Cuidado com o que você fala, para que você não venha expor a sua vida ou a vida de outras pessoas à morte. Pessoas desocupadas, sem o que fazer, estão preocupadas somente com a sua própria vida. Só querem ser servidas. Desejam o poder para oprimir outras vidas. Desejam ser vistas e não querem cuidar de ninguém. Ninguém. É só você olhar o histórico de vida dessas pessoas. E estas pessoas desocupadas podem ser usadas pelas trevas para criticar, para atrapalhar as pessoas que estão trabalhando, principalmente na obra de Hashem, chamada por ele. A pessoa não ajuda e ainda se levanta para atrapalhar a vida de quem deseja trabalhar. Olha que loucura! São os parasitas desse sistema. Os fariseus que ficam na porta, não entram e atrapalham as pessoas que desejam entrar. Se o desejo dessas pessoas fossem de fato servir a Hashem, tudo poderia ser melhor nessa terra. Porque muitos são chamados, e uma grande parte desses que são chamados querem servir Hashem do seu próprio modo. Eu vou, mas tem que ser do meu jeito. E muitos poucos, de fato, desejam servir a Hashem da forma que Hashem deseja ser servido. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Eu quero servir o Senhor, mas eu não posso vender as minhas empresas, entregar o dinheiro aos pobres e ficar sem nada.
Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou comer? Eu, com a minha esposa, que foi um verdadeiro achado na minha vida, presente de Hashem, temos orado por pessoas, principalmente por casais, que possam nos ajudar a cuidar, a apacentar as ovelhas de Hashem, entregues a Yeshua, e que foram confiadas nas nossas mãos, a cuidar e outras vidas, por amor, sem nenhum outro interesse, principalmente interesses financeiros. Mas vocês não ganham nada com isso? Ganhamos os cuidados de Hashem sobre a nossa vida. Cuidados que o teu dinheiro não pode comprar. Temos orado por pessoas que desejam servir Hashem de verdade, mas do modo de Hashem. Em verdade, através de Yeshua, e em espírito, através da Ruach HaKodesh. E não mais do seu próprio modo, com o interesse de obter poder, visibilidade, para oprimir as outras pessoas. Porém, está cada vez mais difícil encontrar essas pessoas. O meu desejo era ter um casal. Vocês acham que é muito? Um casal em cada estado desse país? São 26 estados e um Distrito Federal. 27 casais. Vocês acham que é muito? Porém, Yeshua teve muita dificuldade para encontrar 12. Talmidim. E um deles ainda o traiu. Imagina encontrar 27 casais, um para cada estado. É triste, porém é verdade. A imensa maioria dos casais nessa terra estão com seus lares sendo destruídos dia após dia. Por suas próprias mãos, por suas próprias palavras, seu próprio proceder. Caminham divididos. E as poucas vezes que se unem para fazer o mal. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não conseguem produzir bons frutos dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Como poderia então essas pessoas produzirem bons frutos dentro da casa de Hashem? Uma outra forma é através da ira. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas 26, capítulo 18b. Este não é o seu serviço, Uziarro. Queimar incenso perante Adonai é a tarefa dos Kohanim, descendentes de Aharon, os quais têm sido consagrados. Saia do santuário. Você foi além do que deveria, e Adonai, Elohim, não honrará por isto. Isto deixou Uziarro irado, enquanto estava ali com o incensário na mão, pronto para queimar incenso. E sua ira contra os Kohanim fez que imediatamente surgisse Zaraat em sua testa. Ira. Ele queria fazer o que ele não foi chamado para fazer. E se ele tivesse parado e tivesse ido embora, ele não teria ficado enfermo. Mas a ira dele contra os Kohanim
fez com que ele se enfermasse. Ira. Ira. Os Kohanim o expulsaram do templo por ter se tornado impuro. E aí ele saiu apressadamente daquele lugar. Por quê? Ficou muito envergonhado. E no final, o que ocorreu? Ele morreu com Zarahata. Se você é uma pessoa iracunda, guarda mágoa no seu coração, por qualquer motivo, vai juntando birimbinha para fazer uma bomba nuclear no futuro breve, cuidado. Você pode estar com essa enfermidade e nem percebeu ainda. Nem se dado conta da gravidade da situação. Meus irmãos, nós precisamos, todos nós, precisamos dominar a nossa fúria, a nossa ira. Ela existe dentro de nós, dentro do nosso coração. Precisamos deixar de ser arrogantes. Isso vai ser feito do meu jeito. Arrogância. Uma outra forma de contrair essa enfermidade espiritual é através da mentira. E as pessoas têm sido sistematicamente treinadas ou para mentir ou para fazer os outros mentir. Imagine a seguinte situação. Principalmente no nosso país isso ocorre, é muito comum. Você encontra alguém conhecido e pergunta para a pessoa: como você está? Vendo que a pessoa não está bem. Já está sendo usado pelo maligno. Porém, a pessoa constrangida pela pergunta, responde: está tudo bem, mentiu. Você foi usada pelo maligno para fazer outra pessoa mentir. Quando na verdade não está nada bem, nem com você, nem com a outra pessoa. Ah, mas ela não fez por mal. Satã adora as pessoas que fazem qualquer coisa, ainda que não seja por mal. Ele toma nota de tudo. Geazi, auxiliar do profeta Elisha, do profeta Eliseu, queria ter o que não lhe pertencia. E tentou conseguir essas coisas mentindo. Mentiu. Por causa disso ele sofreu até a sua morte com a Zaraat, que havia sido removida de Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Geazi perdeu a saúde e não se arrependeu. Morro, mas não morro pobre. E então o que ocorreu? Ele perdeu a presença de Hashem com o seu amor. Pega o seu dinheiro, compra a presença de Hashem. Você pode estar errando, mentindo, mas você pode se arrepender. Ah, não, pode deixar, isso aqui vai ficar paradinho aqui. Quando eu arrumar todos os documentos, eu só vou andar regularizado. Mentira. Você tem mentido. Geazi queria ficar com o que não lhe pertencia. Mentiu.
Hashem emitiu um decreto sobre a vida dele, através da vida do profeta Elisha, registrado em Malahim Bet, 2 Reis 5:27. Portanto, a Zaraat de Naamã se pegará a você e aos seus descendentes para sempre. Ele deixou a presença de Elisha com Zaraat, tão branco quanto a neve, uma maldição que ele levou para a sua própria herança. Você quer isso para a sua vida? Então pare de mentir. Se você não está bem, fale a verdade. Olha, hoje eu não estou muito bem, mas as coisas vão melhorar. Eu tenho certeza disso. Seja correto diante de Hashem, para que Hassatan não peça para peneirar a tua vida. Ainda existem pessoas que não entregam o que pertence a Hashem e mente, dizendo que não sobrou nada da semente para devolver o que pertence a Hashem. Mentirosos. Estão com Saraat e nem perceberam. As pessoas estão com a pele branca diante de Hashem. Uma enfermidade espiritual que se alastra pela terra. Devora tudo, mais do que o gafanhoto devorador. E ainda quer ser abençoado. Como está a sua pele hoje diante de Hashem? Se afaste do Lashon Hará. Se afaste da ira. Se afaste da mentira. Como estaria a sua pele hoje diante de outras pessoas se a Zaraat estivesse ativa aos olhos uma das outras? Hashem tem mais desejo de nos curar do que continuar vendo, caminharmos com essas enfermidades sobre a nossa vida, principalmente essa enfermidade espiritual, Zaraat. Que tem vindo sobre nós por causa do nosso mau proceder maléfico. E esta drachá ensina sobre isso. Precisamos nos ater, precisamos nos voltar para o arrependimento verdadeiro, como Aharon o teve antes de recebermos sobre nós essa enfermidade maligna. Moshe foi profundamente maltratado. Recebeu severas críticas. E o que ele fez? Por amor à vida da sua irmã, ele intercedeu por ela. Por amor à irmã, ele intercedeu por ela. Aqui nós temos duas forças poderosíssimas agindo unidas e na mesma direção. O amor unido, a intercessão, a oração. A ação dos Kohen de tirar o rei arrogante do templo nos ensina sobre a reverência que nós precisamos ter diante de Hashem. Nós, eu e cada um de vocês, nós temos o poder de interromper a Zaraat nas nossas próprias vidas. Deixando de ouvir as pessoas falarem mal
e interromper também este mal na vida de outras pessoas que porventura, de forma avisada ou não, se levantarem contra nós. Intercedendo por elas, por essas pessoas, com amor. Mas precisamos ter consciência do nosso corpo espiritual aos olhos de Hashem. Todos nós falamos muitas coisas, inclusive o que não devemos, principalmente quando somos provocados ou quando estamos indignados, sofrendo por algum motivo. E Satã nos provoca o tempo todo. Vou falar da mãe dele aqui, você vai ver se ele não vai mostrar quem ele é. Precisamos aprender a nos calar diante das situações, principalmente quando nós estamos vulneráveis. Que possamos aprender a agir e reagir corretamente a toda e qualquer situação de provocação de Satã. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Mesmo um comentário simples, sem intenção de mal, pode ser usado por outra pessoa mal intencionada, movida pelo maligno para prejudicar outras vidas. Distorção de situações dentro dos nossos lares, com a nossa família, maridos, esposas, pais, filhos, irmãos. Não podemos mais dar espaço para pensamentos e julgamentos ruins uns sobre os outros. E assim, nós interromperemos a Zaraat sobre a nossa própria vida e sobre a vida de muitas pessoas ao nosso redor. E devemos nos lembrar sempre que a nossa ação correta em amor e oração pode recuperar uma pessoa com esse mal sobre a sua vida. Da mesma forma que Moshe fez por sua irmã. Como Yeshua tem feito por nós em tantas situações, interrompendo a colheita do mal nas nossas vidas, na vida de pessoas que se arrependem e buscam pelo Senhor. Então se arrependa você dos seus maus caminhos diante de Hashem. Se você tem ainda o mau hábito de falar ou ouvir sobre outras pessoas, imagina, tem pessoa que a primeira coisa que faz quando leva, não espera nem amanhecer o dia. Deixa eu ver aqui que está sendo publicado, para mim já amanheceu o dia bem informado. Lashon Hará. Lashon Hará. Fazendo isso, principalmente com a vida de pessoas que temem o nome de Hashem. Que você possa se arrepender, buscar uma Mashiach Yeshua. Não importa qual tenha sido a sua intenção. Não importa. Hoje a Ruach HaKodesh nos convida ao arrependimento. Nos convida para interromper a Zaraat que existe na nossa vida. Para lutar em amor, em oração pelas pessoas que ainda estão enfermas desse mal, com conhecimento ou não. E assim, permitir que as bênçãos de Hashem possam chegar de forma desembaraçada até cada um de vocês, porque somente você tem detido o bem de Hashem sobre a sua própria vida e a vida daqueles que você diz amar. Então, vá e não peque mais. Se você foi vítima de Lashon Hará, de mentiras, de enganos, vítima
vítimas de pessoas iracundas, que você possa interceder por essas pessoas, porque elas estão enfermas com Zaraata. Lute por cada uma dessas pessoas em amor e em oração. Lute. Lute. Pelo menos por 7 dias. Faça um propósito com o Senhor. Lute por essas pessoas. Interceda para que essa vida não morra, mas que possa encontrar salvação. Porque uma pessoa com Lashon Hará, uma pessoa que tem o hábito de mentir, pessoa iracunda, essa pessoa é usada pelo mal para dividir pessoas. E quando isso ocorre, essa pessoa se torna abominável aos olhos de Hashem. Entretanto, sempre haverão pessoas como Gehazi em nossos caminhos. Pessoa que mesmo com o Zaraata não deixarão seus bens por meio da mentira que conseguiram e preferem morrer doentes do que abrir mão da sua posição com as suas ambições. Preferem morrer do que entregar tudo a Yeshua, inclusive a sua própria vida. Pessoas obstinadas em seus próprios desejos e caminhos, de forma contrária à Torá. Com relação a essas pessoas, nós devemos fazer como Elisha o fez. Vamos deixar que essas pessoas sigam seus próprios caminhos. Todos nós, sem exceção, um dia prestaremos conta de tudo o que nós fizemos. Cada palavra que foi proferida. Para nós fecharmos, o desejo de Hashem é que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, volte ao seu primeiro amor, Yeshua, e sejam curada dessa enfermidade espiritual que afeta o corpo físico de alguma maneira, embora muitas pessoas nem possam perceber que estão contaminadas. Não importa qual seja a origem da sua Zaraata. Não importa se é por Lashon Hará, língua maligna, se é por lábios mentirosos, se é por causa da tua ira. Não importa. Não importa. Se coloque na presença do Senhor. Ele é poderoso para transformar a sua sorte. E não se levante mais para querer fazer o que você não foi chamado para fazer. Se posicione no seu lugar corretamente. Yeshua tem se dedicado, porque ele está vivo, tem se dedicado em curar, principalmente os excluídos, os isolados pelo seu próprio mal, e trazê-los para viver novamente entre os irmãos. Cada vida salva, cada uma, não importa, é uma luz a mais neste mundo em trevas, que deveria se tornar um testemunho dos grandes feitos de Hashem através de Yeshua. E este é um chamado especial para todos nós, cada um de vocês. Todos nós. A Ruach HaKodesh nos convida a ter o desejo de impedir esta contaminação espiritual da Zaraata na nossa vida e também na vida de muitas outras pessoas, para que nós possamos voltar a viver entre os nossos irmãos. Malaquias,
capítulo 3, versículo 18. Então, outra vez mais, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre as pessoas que servem o Elohim e os que não lhe servem. Irmãos, não sou eu que faço a diferença entre ninguém. Ora, eu preciso me cuidar também, como cada um de vocês. Mas Hashem faz isso. Entretanto, para aqueles que não desejam o caminho da cura, entrego isso nas mãos de Hashem, como Lichel fez. Que possamos ser restaurados, purificados, que possamos desejar interromper a operação do mal, onde quer que nós estejamos, nessa terra. Mas isso é uma escolha pessoal. O meu desejo, eu oro para isso, em amor por cada um de vocês, é que cada um de vocês possam ouvir e dar a atenção a essa mensagem. E possa tomar a decisão de interromper o mal na sua própria vida. Porque o tempo está se esgotando rapidamente. Rapidamente. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 13 do 4, será o Shabat Hagadol, o Shabat antes do Pessah. Teremos a Parashá 28, Metsorá, afligida com Zaraat, que segue com outros ensinamentos sobre a Zaraat, detalhando o processo de purificação, ministrada por um Kohen com imersões, korbanot e a raspagem de todo o corpo. A porção discute situações que podem tornar uma pessoa impura em vários graus diferentes. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez por quem o Senhor é, pela tua bondade, pelos teus ensinamentos. Nos ajude a perseverar em tudo aquilo que é necessário fazermos e que seja do teu modo. Nos ajude a nos livrar, Pai, de tudo aquilo que possa de alguma forma produzir Zaraat sobre a nossa vida. Seja o nosso falar, Lashon Hará, aí, ainda que seja algo verdadeiro, Pai, mas se não glorificar o teu nome, para nada as nossas palavras poderão ser usadas, exceto pelo mal, para propagar mal sobre a nossa vida, sobre a vida de outras pessoas. Nos ajude a ter consciência disso. Nos ajude a desvencilhar da mentira. Nos ajude, Pai, a não querer reter nessa terra, por um curto período de tempo a mais, alguma coisa aqui, e trocar, Pai, a nossa eternidade com o Senhor. Nos ajude a estar percebido, nos ajude a estar atento às provocações, que possamos dominar a ira que existe dentro de nós, quando formos provocados em toda e qualquer situação. Nos ajude, Pai. Nós dependemos e carecemos do Senhor bondoso de Israel, que tem nos ensinado. Obrigado pela tua rua, obrigado pelos teus convites, que eu, juntamente com cada um dos meus irmãos aqui presente, possamos receber e entender a gravidade dessa situação diante do Senhor, e que possamos estar com o nosso corpo limpo e purificado diante do Senhor sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach. Não nos rejeite, Pai. Não nos rejeite. Não por causa das nossas próprias maledicências. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Nos ajude a ter nossa vida transformada, a ter removido tudo aquilo que tem entristecido o teu coração. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.